ao vivo com os donos da bola para você. Dito Lopes, mais uma pergunta? Tem sim, Juliana. Tem. Muita gente reclama, Marcelinho, que na época, você como presidente, como aconteceu com o Jorge Maia, vocês achavam assim, não, aquele cara ali não é do nosso grupo, não, vamos tirar ele do conselho. Existia isso? Dito o estatuto do Bahia, o estatuto antigo, né, antes desse novo estatuto agora que foi aprovado no processo de intervenção, dizia que se o conselheiro não participasse de 5 reuniões alternadas ou 3 seguidas, ele tinha que sair do conselho. É o que está escrito lá. Agora, se fosse da situação da oposição, valia para situação da oposição, exatamente. Se eu sou punido por cumprir o que está dizendo o estatuto, então eu não entendo mais nada. É melhor rasgar o estatuto. Estava lá escrito. E tem uma reportagem da época, inclusive, de um grande jornal de circulação daqui, onde o jornalista teve acesso às atas. Eu posso depois pegar essas atas e mandar para você também, que é muito documento provando que ele não participou das 5 reuniões alternadas ou 3 seguidas, então tem que sair do conselho. A denúncia também é que o torcedor queria se associar e tinha uma pesquisa a se fazer, né, do torcedor, para saber quem era o torcedor, se ele podia se associar ou não. Tinha um bloqueio. A denúncia é essa, sim. Agora, como é que você vai ter acesso a saber quem são 2, 3, 4, 5 mil pessoas? É a teoria da conspiração muito grande. O quadro associado era pequeno. Não, tomara que nós tenhamos um quadro de associados hoje grande, tomara que a gente tenha muito mais e cresça. Agora, acusar de eu conhecer todas as pessoas que vão ao clube se associar ao ponto de saber se ela é oposição ou não a mim, é uma acusação absolutamente absurda. Marcelinho, se você não conseguir voltar agora através da justiça, você ainda vai se candidatar a presidente do Bahia algum dia? Não vou. Não é por conta do processo judicial agora, é porque o meu projeto de vida não era esse, desde que eu me candidatei a um segundo mandato. Era terminar o meu segundo mandato e voltar a exercer as minhas atividades. Como eu disse, eu nunca precisei do Bahia para viver. Eu tinha uma história antes do clube, vou continuar tendo uma história depois do clube. Vou continuar sendo Bahia, torcendo, vibrando, etc., para que o Bahia ganhe sempre. Estando lá uma pessoa que seja do meu lado ou seja contra. É a pergunta dela, não é nessa eleição, Algum dia. Algum dia, entendi agora. Algum dia, você não chegou nem aos 40 Não, ainda. desculpe, não entendi. Algum dia, o futuro a Deus pertence, né? E quem sabe, pode ser que sim, pode ser que não. Vou continuar acompanhando o Bahia daqui, como você disse, nós somos jovens, então pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos, eu espero viver até lá muito tempo, pode ser que isso aconteça. Me veio uma outra pergunta aqui agora sobre o Cacai, né, advogado do Bahia, que o Bahia teria pago ao Cacai. Boa pergunta. As pessoas precisam entender. O Jorge Maia, ele entrou com uma ação contra o Esporte Clube Bahia. Ele não entrou com uma ação contra mim. Então, quem precisava ter um advogado para se defender era o Esporte Clube Bahia. Então, quem contratou o advogado foi o Esporte Clube Bahia, não fui eu. Eu não estou sendo processado por nada. Jorge Maia processou o Esporte Clube Bahia. Então, o Bahia precisava ter um advogado. É o Cacai. Então, não foi uma contratação feita pelo Bahia por capricho meu. O Bahia tinha que ter um advogado para representá-lo na ação. Cabuz, a gente tem 3 minutinhos. Sua última colocação, por favor. Além de agradecer a gentileza do convite, eu só espero que essa coisa aí não respingue como prejuízo para o Bahia. Porque o que a gente acompanha é o seguinte: vem de lá, vai de cá. Tem um documento, não tem um documento. Quase se a gente fosse fazer o programa, ela levantando o papel de um lado, o papel do outro. Então, eu acho que vocês, de uma parte e de outra, tinham que chegar e dizer, botar alguém, um intermediário, alguém que fosse uma ponte, isso aqui está errado, e vai para onde? Isso aqui está certo e continua. Porque, pelo que eu vejo, isso ainda pode render o suficiente para prejudicar o Bahia. Marcelinho, você tem um recado para a torcida tricolor? Pode deixar sua colocação também. Não, eu quero inicialmente agradecer a vocês, né, a oportunidade de me dar o direito de vir me defender aqui de uma acusação, de uma suspeita que foi levantada no ar com relação ao CT novo do clube. E quero dizer o que eu comentei aqui anteriormente. Eu tenho uma vida antes do clube, terei uma vida após o clube. Existe um processo judicial correndo, o processo não acabou, não vai acabar tão cedo, porque os processos são assim no Brasil, infelizmente. Às vezes demoram mais do que a gente imagina. E eu, assim como obedeci a decisão judicial que me tirou do clube, com disciplina, se houver uma decisão que me mantenha fora do clube, eu vou obedecer também. E se houver uma decisão que me coloque novamente no clube, eu também vou obedecer. Estarei lá trabalhando em prol do Esporte Clube, fazendo as coisas boas que fiz, eventualmente cometendo erros, evidentemente. E espero que as pessoas parem de fazer acusações levianas, parem de se proteger de um possível insucesso, ou incompetência ou fracasso. Se estão lá à frente do clube hoje, porque a Justiça colocou, trabalhem pelo Bahia, esqueçam o passado, me esqueçam
e façam o trabalho de vocês. Se eu voltar, se a justiça assim decidir, eu vou voltar e trabalhar pelo Bahia também sem olhar o passado. Olha só, eu queria aqui nesse 1 minuto final dizer que o Bahia até entrou em contato com a nossa produção, mas a gente estava aguardando que eles mandassem através do e-mail, muito provavelmente deve estar chegando. Amanhã a gente vai ler aqui, claro, a posição do Esporte Clube Bahia, porque Os Donos da Bola é um programa extremamente democrático. Não tenho nenhum tipo de relação pessoal com Marcelo Guimarães Filho, e ele sabe muito bem disso, e todos vocês souberam no processo de intervenção, como também não tenho com essa diretoria atual. Então, da mesma forma que a gente fala com um lado e abre espaço para um lado, a partir do momento em que ele se sentiu no direito, se sentiu ofendido e teve vontade de vir responder, o espaço foi aberto aqui para ele. Foi assim que a gente conquistou o respeito do público. Aqui não tem cachê, não tem dinheiro para um lado para o outro, não. Eu posso falar o que eu quiser, porque tenho credenciamento para isso. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Dito Lopes, amanhã a gente está aqui ao meio-dia, viu? Com certeza. Um beijo para vocês e tchau, tchau.